Bom dia a todas e todos. Só Olá, conferir, bom dia. só conferir se já está, já está começando. Eu vejo as pessoas? Não. Não, eu consigo acompanhar o chat aqui, Bia, e eu Uhum. vou, se tiver alguma colocação, algum questionamento, eu vou pontuá-lo logo mais. Bom, Tá bem. pessoal, bem-vindos novamente. Estávamos agora em uma fala e vamos começar a próxima. Com essa mesa, terá como tema articulação entre literatura e psicologia. Começaremos com a psicóloga Beatriz Madruga. Ela é psicóloga, mestre em psicologia, também formada em letras, doutora em literatura comparada. Ela atua como psicoterapeuta infantil e de adolescentes, autora de livros e também docente do curso de psicologia. Beatriz, seja bem-vinda ao nosso evento. Muito bom ter a sua presença aqui. Eu acredito que será um momento muito rico para pensar toda a produção literária, essa grande experiência que você tem aí, e falar um pouquinho disso do campo da clínica. Beatriz, você terá 30 minutos para apresentar o seu momento, depois nós abriremos para algumas perguntas aqui no grupo, tá bom? Uhum. Tá Seja bom. Bom bem-vinda e dia, pode ficar à Délio. vontade. Bom dia, obrigada, Délio, pelo convite, obrigada, Uninassal. Queria estar vendo as pessoas, é sempre estranho falar assim, porque senão fica só eu e Délio, aí vai ficar uma coisa bem íntima, eu vou começar a conversar com muita intimidade e o negócio não vai fluir de um jeito muito formal. E normalmente eu sou assim, eu não consigo ser muito formal, mas agradeço muito o convite da Uninassal. Agradeço Joyce, Délio, pelo contato. E então é isso, vamos conversar um pouquinho sobre essa articulação, sem muita formalidade mesmo, que eu acho que é o que a literatura também pede. E aí eu vou falar, né, assim, Délio já resumiu minha trajetória e eu vou só comentar um pouquinho como é que foi isso também, para vocês entenderem qual é o meu lugar de fala, né? Também, de onde que eu tô falando, de onde que eu tô pensando essas articulações. E, como ele falou, né, eu sou psicóloga, e assim que eu me formei em psicologia, eu fui fazer mestrado em psicologia, mas também fui fazer letras, fui estudar letras, achando que eu não ia querer mais ser psicóloga, né, que eu ia querer viver das letras. E eu comecei a fazer letras língua portuguesa e o mestrado, né, simultaneamente, e no meu mestrado eu já comecei a convocar um pouco da linguagem também, porque eu estudei crianças bilíngues, aspectos cognitivos em crianças em educação bilíngue. E quando eu terminei o mestrado, eu supostamente encerrei minha vida de psicóloga e fui viver das letras. E continuando, né, na minha graduação em letras, eu já fazia algo que eu comecei a fazer desde a adolescência, que era escrever. E nessa época eu comecei a trabalhar numa editora e comecei a ficar muito mais próxima desse universo da literatura também, que era um universo que eu já acompanhava, que eu já contemplava desde a minha adolescência, né? Era algo que fez parte da minha história, o escrever e o hábito de ler. E aí, nesse momento, quando eu estava assim, com 20 e poucos anos, foi um dia desse, que eu estava trabalhando na editora e gostando cada vez mais de escrever, e comecei a publicar algumas coisas, né? E aí meus primeiros livros vieram em 2015 e 2016, que são livros de crônicas e contos, e enquanto eu também fazia letras. E aí, logo na sequência, eu entrei no doutorado em literatura, literatura comparada, eu estudei obras da ditadura militar, de uma escritora mulher, e eu usei muito de, além da teoria literária, da teoria bakhtiniana, usei muito da crítica feminista também, para analisar o que eu estava encontrando no material, né? E aí, durante o doutorado, eu estava começando a ir para a sala de aula, né, de dar aula de português, de ser professora de português. Nesse mesmo período, eu comecei, né, principalmente depois do mestrado, que eu tive algumas interações com crianças, né, assim, tete a tete, ficou muito para mim, assim, uma experiência de infância que eu não estava gostando de ver, né, uma experiência de infância de muito medo de fracasso, de muita ansiedade, de muita tristeza, de muita preocupação.
E aí, nesse período, né, que eu estava, vou só viver de letras, vou só ser professora e tal, foi o período que eu comecei a pensar em escrever para crianças. E aí saiu esse primeiro livro aqui, que são Os Monstros Estão Aqui, que é meu livro com Ilustra Lu. Chega, eu não sei fazer, ó. que eu publiquei junto com Luísa, Ilustra Lu, né, que é um livro que fala sobre sentimentos difíceis, sobre medos, né, fala de saudade, fala de tristeza, fala de coisas que muitas vezes a gente está evitando conversar com as crianças, falar sobre isso com as crianças, e as crianças estão crescendo cheias de fantasias e de dificuldades de lidar com esses sentimentos, né, e foi assim que a gente escreveu Os Monstros. No ano seguinte, eu publiquei esse daqui com Felipe Anjo, que é o João Sem Não. É a história de um menino muito danado, que escuta não e finge que não escuta nada, né? Que é uma criança que tem dificuldade de lidar com o não. Esse livro já veio como uma proposta, na verdade, né? Assim, muitas professoras procuravam essa editora que eu publiquei, que foi a editora M3, procuravam a editora procurando livros que ajudassem elas a lidar com as crianças, né? Com crianças que dessem muito trabalho, que eram muito agitadas e tal. E aí o João Sem Não nasceu dessa proposta. E aí eu escrevi a história de um menino que tinha dificuldade muito de lidar com o não, mas que também ninguém dizia para ele o que era para fazer. Ninguém também tinha nenhuma postura muito acolhedora com essa criança, né? Ninguém ouvia muito quem ele era. E aí eu faço uma história em que a criança é mais ouvida, né? E consegue ir elaborando um pouco essa coisa do dizer não, do ouvir não e do ouvir outras coisas também. Foi assim que nasceu o João Sem Não. Aí, nesse mesmo período, eu estou imersa, né, na literatura, com crianças, e querendo dar aula, e fui dar aula em escola pública e tudo mais. Quando eu estava em contato com os adolescentes e crianças na sala de aula, eu comecei a sentir falta de estar com eles em outro ambiente que não fosse a escola, né? De estar com eles em um ambiente que, para mim, era muito mais de liberdade, que era o ambiente da clínica, né? Em específico da clínica fenomenológica. E aí eu lembro que nessa época eu ainda cogitei, assim, uma outra experiência que eu tive, que foi na avaliação psicológica, né? Eu ainda cogitei, será que eu volto para a avaliação ou será que eu vou para a clínica? Né? Eu tinha tido experiência com as duas durante a graduação, mas eu acho que o meu caminho, principalmente quando eu começo a conversar muito com a arte, com a literatura, ele me convoca muito mais para um espaço de não avaliar, um espaço de abertura, de acolhimento e de liberdade. E aí eu abandono a sala de aula da língua portuguesa, né, de ser professora, e volto para a clínica e fico me dedicando a crianças e adolescentes no espaço da clínica. E aí é isso que eu estou fazendo até hoje, né? Terminei, concluí o doutorado em literatura e por alguns acasos, né, fiz uma seleção para professora substituta, que eu também estou concluindo e estou dando aula de psicologia hoje em dia. Mas o meu trabalho mesmo é voltado, né, para a infância e adolescência, assim, é o que eu gosto de estudar, é sobre o que eu gosto de me debruçar. E como escritora, na verdade, apesar de eu ter publicado um livro novo recentemente, que não é para crianças, é o Enquanto Nada Acabar, que eu publiquei com fotografias de Carol Macedo, que é uma fotógrafa daqui de Natal. Eu só penso em escrever para criança daqui em diante. Eu não tenho mais pretensão de escrever para adultos. Pode ser que isso mude, né? Mantenho a minha abertura para o mundo. Mas, a princípio, o que eu gosto de fazer é pensar nas crianças e escrever para elas. E aí, né, assim, como que literatura e clínica conversam, ou como que literatura e psicologia conversam, e aí eu pensei, né, algumas coisas que me trazem de uma forma bem orgânica, assim, para eu falar sobre isso, né? Eu acho que as duas áreas, elas falam de uma coisa que a gente não vive sem, que é o encontro. A experiência da literatura é a experiência de... Por que é tão potente ler literatura, né? Por que é tão potente a narrativa? É você se encontrar em outra pessoa, né? É você se identificar, é você estar diante de um texto e de repente aquele texto é quase como um espelho para você, né? E muitas vezes é mais confortável você se deparar com você mesmo sendo um personagem, sendo um outro, do que sendo você,
né? Porque lidar conosco mesmo, assim, diretamente, essa aproximação, esse entrar em contato, né? Ele é doloroso muitas vezes, né? E na clínica, a gente, às vezes, um dos grandes entraves que a gente tem na clínica, com qualquer idade, é quando a gente precisa convocar essa pessoa para entrar em contato e essa pessoa resiste, né? E ela quer ficar distante, e ela não quer aderir ao processo, né? Ela coloca suas resistências aí. Não é confortável. Já a literatura, ela promove essa aproximação e esse encontro de uma forma mais fluida, né? Na minha perspectiva. E eu acho que o grande poder da literatura é esse, assim, é você ler uma história que não é você, mas que quando você lê, ela passa a ser sua, né? Quando a gente é escritor e a gente publica um texto, né, eu parto desse pressuposto, assim, que depois que eu escrevi e publiquei, esse texto não é mais meu, esse texto é de quem lê. Então, é o sujeito que se apropria daquela leitura, né, que passa a ser ele, que passa a ser dele. E aí eu acho que a literatura tem essa ferramenta, né? É essa ferramenta desse encontro, dessa empatia, dessa possibilidade de eu encontrar comigo mesmo sem nem esperar, né? E a partir disso eu consegui pensar e refletir sobre tantas coisas. Então, acredito que seja uma ferramenta para todos nós, enquanto sujeitos, né? Não necessariamente psicólogos e tal, mas eu acho que a literatura permite isso de uma forma que outras experiências não permitem, na minha percepção, bem pessoal mesmo, né? Muito porque ela traz uma experiência de imersão, né? Ao olhar de um outro, ao olhar de um narrador, ao olhar de um personagem, das suas vivências, é uma experiência de imersão que a gente não consegue ter na vida real. Mas que eu acho que a gente consegue ter na clínica, ou que a gente tenta ter na clínica, né? A gente, como terapeuta, a nossa tentativa é justamente entrar na história do outro, observar a história do outro pela ótica dessa pessoa, né? Como se fosse dentro daquele livro, e a gente precisa se afastar para depois pensar sobre essa história que a gente acabou de conhecer, né? Para conseguir fazer nossas intervenções. Então, acho que em muitas medidas, né? O trabalho do professor, o trabalho do escritor e o trabalho do psicólogo, ele é muito similar nesse aspecto, nesse exercício. E sim, em muitos, assim, Délia até me perguntou, você usa a literatura assim como recurso, né, como ferramenta de intervenção? Nem sempre, porque eu sou da psicologia fenomenológica, né, então a gente não é tão diretivo, né? A gente não é nada diretivo, a gente não propõe, a gente não impõe, a gente parte muito mais de um não saber, né, de uma abertura a esse fenômeno. Então, assim, eu tenho livros na minha sala, né, eu tenho livros na minha cabeça, e em alguns momentos pode ser que eu recorra a eles como sugestão, ou até mesmo como compreensão de alguns casos, né, eu volto a alguns livros para pensar sobre aqueles sujeitos. Mas na clínica com criança é fundamental que a gente tenha livros infantis na sala e a gente possa usar isso de vez em quando. Quando cabe, a gente tem essa proposta mais diretiva, né? De vez em quando a gente usa disso, vamos ver esse livro aqui, vamos ler essa história, conhecer um pouco. E aí, de vez em quando, eu também uso alguns livros, eu empresto para os pais, quando eu tenho sessão com os pais, eu empresto para eles, né? Para eles lerem com a criança. Seja porque a criança está precisando de mais momentos com esses pais, seja porque determinada temática que tem no livro possa ser útil para essa criança conversar com os pais. Então, é muito comum emprestar livros sobre medos, sobre insegurança, esse dos monstros, né? Sobre sentimentos difíceis, sobre saudade, sobre tristeza. São livros que muitas vezes eu empresto porque o recurso do livro na clínica, pode ser que eu não use na clínica, eu com a criança, mas quando eu dou para os pais usarem, muitas vezes eu oriento também que eles leiam junto a história, mas que tentem conversar com a criança sobre a história também, né? Então, assim, conversar com a criança sobre, e o que é que você acha desse personagem? O que é que você acha que ela fez? Por que ela agiu dessa forma, né? Como você acha que ela estava se sentindo aqui quando isso aconteceu, quando o monstro pegou ela? E o que é que ela precisou fazer para o monstro ir embora? Quando a gente vai trazendo perguntas, né, isso além do ponto de vista cognitivo ser fantástico para o desenvolvimento da criança, isso faz com que a criança se implique,
se coloque, né, e assuma um lugar de apropriação que a gente tem mais quando é adulto diante da literatura, né, que é justamente isso. Quando eu publico o texto não é mais meu, é de quem lê. Para a criança, para esse movimento acontecer, da apropriação, do texto ser dela, muitas vezes eu preciso puxar. Então, eu preciso ler o texto junto com ela e preciso que ela converse comigo sobre ele também. Então, muitas vezes o recurso na clínica eu uso dessa forma, né? Eu empresto livro para os pais leem com a criança em casa, depois trazem. E aqui e acolá, eu posso também sugerir um livro, a gente lê na hora, eu pergunto se a criança quer ler ou se quer que eu leia para ela. Né? Muitas crianças, quando estão aprendendo a ler, querem mostrar que sabem ler, isso é legal. Outras crianças, quando não se sentem tão confortáveis, preferem que eu leia, e isso também cria uma atmosfera muito legal, né, da contação de histórias, de pertencimento, da criança se sentir bem ali. Então, são recursos importantes também. Eu tenho aqui 2 livros, que eles não estão na clínica porque não são meus, são emprestados, mas são sugestões de livros que eu vou adquirir em breve e que vou ter na clínica, e também a gente, né, que eu penso em dar para alguns pais de vez em quando, emprestar. Esse livro aqui, O Lobo Não Vai Aparecer, por que eu não sei usar minha câmera? Assim, ele fala um pouco assim, é um coelhinho que fica perguntando, mas será que o lobo não vem mesmo? Mas será que ele não vai subir o elevador? Mas será que ele não vai atravessar o bosque, né? E a mãe sempre dando muitas certezas, dizendo que não tem como, ele não vem, ele não vem, ele não vem. E a criança pergunta muito, como você tem certeza? Como você tem tanta certeza? E uma coisa que a gente vê muito na clínica é os pais desesperados em ter certezas e em transmitir certezas para as crianças. E muito pouco dispostos a admitir que eles não têm certeza das coisas, né? Esse é um movimento necessário que às vezes a gente precisa ter na clínica. Você precisa assumir para o seu filho que você não tem certeza de tudo. E esse livro é bem bom para isso. Porque no final, aí eu vou dar o spoiler, quem não quiser fechar o microfone, o lobo aparece. Porque o lobo é um amigo do coelhinho e o coelhinho está ansioso esperando pelo lobo, né? E os pais ficam surpresos com isso também. Eles não esperavam. Eles achavam que o filho estava com medo, né? E estavam querendo garantir que não existia esse perigo. Mas o filho estava ansioso pela visita do amigo. E esse outro livro lindíssimo também, Ernesto. Opa! Ele fala de um menino, de uma pessoa que dizem muita coisa sobre Ernesto. Dizem que ele é diferente, que ele usa roupa velha, dizem que ele é burro, dizem que ele é bobo, dizem que ele é esquisito, que ele não se encaixa, dizem que ele é egoísta. Dizem muita coisa sobre Ernesto. E, de repente, a história acaba, antes do livro fechar. E aí, depois que a história acaba, aí pergunta, né? O livro pergunta para a criança, você não gostou do final da história? Pois é muitas vezes assim que as histórias acabam. A gente fala do outro, a gente xinga o outro, e ninguém quer ouvir quem é esse outro. Então, todo mundo fala sobre Ernesto, mas ninguém sabe o que Ernesto fala. Ninguém quer ouvir o que Ernesto tem para dizer. E a vida segue assim, para muitas crianças, né? Todo mundo fala da criança, ninguém ouve a criança, e a vida segue, e o livro acaba. E esse livro traz essa história, e no final, os autores perguntam, né? E você? Você tem alguma coisa a dizer para o Ernesto? E aí também permite um diálogo da criança com a história, com o personagem, né? E algum traço de identificação que ela possa ter, ou ela ser o próprio Ernesto, ou dela ter um coleguinha Ernesto, por exemplo, né? Então, são recursos que às vezes cabem no momento em que a demanda da criança, ou o momento, né, que ela traz para a clínica, ou na escola, ou em outros espaços, né, que você esteja como psicólogo, são coisas que você pode pensar, né, para levar para as crianças. Mas eu costumo muito mais entregar para os pais e pedir para eles terem esse momento com a criança também. Eu acho que é algo que a gente está meio carente, né, na nossa contemporaneidade, e aí eu prefiro incentivar isso. Acho que acabou meu tempo, né? Ou eu tenho mais? Ainda tem, Bia. Pode ficar à vontade, 10 minutos. São 30 minutos, né? Não são 20. Minutos. 30 minutos. Que normalmente é 20, né? Mas... E aí eu trouxe outros livros aqui que não necessariamente são coisas que eu recomendaria na clínica, assim, mas que eu acho que me convocam muito nesse diálogo literatura e psicologia, literatura clínica.
Esse livro do Antônio Prata é bem divertido, o Nu de Botas, porque ele fala da infância dele, só que é como se fosse ele criança escrevendo, e não ele adulto escrevendo sobre a sua experiência da infância. Então, é um livro legal, assim, quando a gente esquece de pensar na perspectiva da criança, né? Quando a gente precisa ser psicólogo, a gente precisa pensar sobre a perspectiva do outro. Quando a gente decide ser escritor, a gente precisa pensar sobre a perspectiva do outro também. A gente precisa estar sempre nesse exercício, né? De habitar um lugar que não é meu, que não sou eu, Bia. É um lugar de uma outra pessoa. E aí são várias crônicas muito divertidas sobre isso, que eu acho que é uma leitura bem gostosa, que eu acho que vale a pena. Esse livro aqui, lindíssimo, da Olivia Byington, que é uma cantora brasileira, né? Ela fala da história dela com o primeiro filho dela, o João, que ele nasceu com a síndrome de Apert. Não sei se pelo desenho dá para ver. Mas para quem não sabe, é a história... Ela é a mãe do Gregório do Vivier, e Gregório já escreveu sobre esse irmão dele também algumas vezes, né? E aí, enfim, ele tem nasceu com a síndrome, né? Traz diversos aspectos de malformação e que a criança tem um aspecto muito feio, assim, muito monstruoso. É parecido com aquele... Tem um filme que é sobre isso também, Extraordinário. Acho que é esse. Que também tem um livro, né? E aí ela fala muito sobre essa experiência de ser mãe de uma criança com tal deficiência, principalmente numa época em que as pessoas tinham ainda menos jeito, né, de falar sobre isso. Todo mundo se aproximava dela para perguntar o que é que ele tem. Ou se aproximava dos filhos mais novos, perguntando o que é que ele tem, né? Tipo assim, o que é essa monstruosidade, que é o rosto dele, basicamente isso. E aí é uma narrativa lindíssima, assim, de como é passar por essa experiência de ser mãe, e atravessar todas as dificuldades, né, que psicológicas mesmo, sociais, né, que uma deficiência, principalmente quando é mais desconhecida, ou quando tem um aspecto da feiura, né, vamos falar assim, o que convoca, né, porque convoca muito o nojo, a evitação, a exclusão. Então, a gente também precisa se aproximar de determinadas experiências que são muito singulares, né? O exercício na clínica é isso. O exercício que a literatura promove também. A gente se aproxima de uma experiência extremamente singular, própria daquele sujeito. Ninguém tem uma experiência idêntica de ninguém. E aí esse exercício, né, de ler esse livro me trouxe muito isso. Assim, né? É um livro bem lindo, o que é que ele tem. Eu trouxe dois aqui que não são bem literatura, né? Não são bem ficção, mas que no meu trabalho com crianças, né? Vocês podem imaginar que eu também tenho que atender adultos e que o adulto que eu mais atendo, né, para poder atender a criança, que eu mais converso, que eu mais tenho encontros, é o adulto do gênero feminino, né? A mãe muito mais presente do que o pai. A mãe vai muito mais às sessões do que o pai, é muito mais a figura de referência, né? Então, essa é uma realidade, assim, que parece estar longe de ser transposta, a despeito de todos os avanços feministas que a gente tenha, né? E em outros contextos, né? Reconhecendo que os avanços feministas são muito mais brancos e neoliberais do que para todas. Então, mais ainda, né? Em outros contextos da psicologia, a gente vai lidar ainda mais com mulheres solitárias, né? Mães solo, mães pretas, etc. Mas são reflexões que me ajudaram muito a pensar sobre esse lugar de mulher, né? Que é essa letra é ruim. Esse livro da socióloga Leite Safioti, que eu usei na tese, na verdade, mas terminou me servindo muito na clínica também, que é o Gênero, Patriarcado e Violência, né? E pensar como que a nossa sociedade se organiza de uma forma que todos, inclusive as mulheres, estão sustentando o patriarcado sem nem perceber, né? Ou mesmo percebendo. Muitas vezes a gente tem isso também. Mas de como a gente ainda oprime as mulheres e de como nós oprimimos umas às outras. Me ajudou muito a pensar várias situações que, infelizmente, eu termino recebendo na clínica quando vou atender a criança, né? Situações de abuso físico, de abuso psicológico, de violência, enfim. Esse daqui são Ensaios de Bell Hooks, é um livro de 2019, eu acho, é bem recente.
E são ensaios que ela escreveu ao longo de vários anos. Isso, 2019. Se chama Erguer a Voz. E são ensaios, né, que falam sobre pensar como feminista, pensar como negra. E esse material de Bell Hooks também dá, apesar de não ser literário, né, dá essa dimensão de se aproximar desse outro universo que não é o meu, conseguir enxergar a vida a partir desse olhar que não é o meu, né, que é o olhar da mulher preta do subúrbio dos Estados Unidos, que foi para grandes universidades, fez pós-graduação em grandes universidades. Ela fala aqui sobre ser preta na Yale, ser preta em Stanford, ser mulher negra em pós-graduação em literatura, ser professora universitária e ser uma mulher preta, enfim, experiências bem próprias, né, desse contexto, desse atravessamento, né, da raça e do gênero, e que também me ajudam muito a me aproximar de mulheres que eu encontre na clínica, ou no meu trabalho como psicóloga, né, mulheres que eu encontre que eu tenha mais distanciamento, né, já que eu só tenho o recorte de gênero que me aproxima muitas vezes, então eu preciso ler outras coisas sobre essas experiências para conseguir me aproximar também. E esse que eu estava lendo esses dias e que selecionei um trecho para levar para a aula de hoje à tarde, que vai ser sobre abuso sexual infantil, violência sexual infantil. E é uma literatura, mas é autobiografia. É um livro lindíssimo e duríssimo também, mas que também fala dessa experiência de uma menina, de uma criança, menina, preta, crescendo nos Estados Unidos, se tornando mulher e, né, enfim, todos os atravessamentos biopsicossociais aí que vocês conseguirem imaginar dessa existência, em relação com outras mulheres, relação com homens, entrada no mercado de trabalho, entre tantas outras coisas, né, que é outro livro, assim, que acho que também permite que eu não feche, né, minha visão de mundo. Eu acho que a literatura é exatamente isso, assim, ela dá uma possibilidade da gente enxergar o mundo através do olhar do outro, de uma forma extremamente profunda, enriquecedora, peculiar, singular, né? Eu me aproximo dessa realidade de um jeito que a vida real não me permitiria. E aí, quando eu trago esses livros, né, são coisas assim que permitem que eu, como sujeito, esteja com esse meu horizonte amplo e que é fundamental para que eu tenha esse horizonte amplo para eu conseguir ser psicóloga também, para eu conseguir estar com o outro, né, para conseguir ter um interesse genuíno e não necessariamente atravessado pela minha teoria, pelos meus pressupostos, pelos meus pré-julgamentos, pelas minhas vivências pessoais, né? Eu uso muito a literatura desde que eu me tornei professora no ensino superior, acho que parece que faz 15 anos, né? Faz 2 anos. Mas eu uso muito a literatura em sala de aula para dar aula de psicologia. Então, assim, para dar aula de psicologia aplicada ao direito, eu sempre levava muitos contos para dar aula em serviço social, em jornalismo e também na própria psicologia, no próprio curso de psicologia. Eu levo porque eu acho que a literatura ela permite uma aproximação do estudante com os universos que ela é muito potente, de compreensão, de você compreender o outro. Então, quando eu levo textos que falam de barbaridades, de assaltos, de bandidos cometendo atrocidades, né? Eu levo isso para a turma de direito, eu estou permitindo uma amplidão, ou tentativa de amplidão de olhares aí, que a gente não tem se a gente for só estudar a lei, né? Que a gente não tem se for só ler a mídia. Então, eu uso a literatura muito para isso, assim, para convocar a pessoa a ocupar outros olhares, né? Outras vidas, conseguir habitar esse lugar do outro e interpretar essa vida do outro a partir da perspectiva desse outro. Só assim eu consigo, na minha opinião, eu consigo efetivamente ser psicóloga desse sujeito. Né? Olha, 29 minutos. Bia, queria ser seu aluno. Eu queria ser sua aluna. Não, Pena que a gente é jovem, contemporâneo, aí não deu. Por isso que a gente não se encontrou. Eu estou invertendo aquela brincadeira que você fazia comigo. Agora eu queria ser seu aluno. Que bom, Bia, escutar isso. Muitos elogios aqui, mas tem algumas perguntas também. Só que ao final é que nós vamos fazer. Nós vamos ter a nossa próxima convidada aqui. Bia, mas já vou adiantando que o pessoal está aqui querendo saber onde é que compra seu livro,
mídias sociais aí para você divulgar seu trabalho. Uhum. Eu uso como mídia social meu lugar público na internet, é o Instagram, Bia Sim, Bia Não. Bia A sim, Nassau me Bia não. marcou lá, né, nas divulgações. Vão para o O Instagram Bia, da Uninasal Psicologia, tem Bia sim, Bia isso. não. Meus livros infantis são da editora M3, então editora-m3.com.br, tem para vender, mas também Vou tem na colocar Livraria aqui. Leitura e na Cooperativa do Campus. Olha aí. Apoia a Cooperativa do Campus, gente. Vai lá. Sim. E os meus livros de adultos é da editora Escribas. Eu acho que esse não existe mais, mas esses daqui. Agora que eu não lembro se o site é editora Escribas ou editora Jovens Escribas. Mas eu posso passar para vocês depois. Mas pelo Bia Sim, Bia Não, vocês conseguem falar comigo. Por que eu não consigo fazer isso? Vocês conseguem falar comigo. Coloca na frente do seu rosto, que eu acho que, infelizmente, a gente tem que... É isso. Aí. Vocês conseguem falar comigo e eu respondo vocês. Pelo Bia Sim, Bia Não. Pronto. Ok, Bia. Pois vamos agora escutar a fala de Jéssica. Jéssica, você já está na sala, Jéssica? Consegue? Tô Tá aqui. sim, pronto. Estava aqui escutando Bia, não é, Jéssica? Jéssica, eu vou só E fazer uma vi já o apresentação. finalzinho da fala dela, ela estava mostrando algumas. Bom, vou apresentar aqui Jéssica. Jéssica, ela é mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UFRN, especialista em Psicologia Fenomenológica Existencial, em Atenção Básica à Saúde da Família e Neuropsicologia. Ela tem formação em Gestalterapia e Tanatologia, é docente e também escritora. Uma mesa muito rica, minha gente. Vamos agora escutar a psicóloga Jéssica Rodrigues. Depois, Jéssica, você vai ter 30 minutos para a gente conversar, para 30? você 30, até 30, fique à Me vontade. organizar, eu acho que eu vou falar pouco, mas aí de repente eu falo Pronto, muito. é desse jeito. Planeja uma coisa, mas na hora sai outra, mas fique à vontade. Sei, Após sua fala, nós vamos abrir para discussões e alguns questionamentos aqui sei. que estão no chat, tá bom? Pronto. A primeira coisa, assim, eu não organizei uma fala bem, né? Estudei, não preparei slide. Acho que eu vim mais no sentido de dialogar. Percebi que Bia estava mostrando um pouco, né, da literatura, algumas coisas que ela escreveu. Eu pensei em começar falando um pouquinho, né, assim, qual é o meu caminho e onde foi que a literatura entrou nesse meu trabalho, certo? Eu sou terapeuta, né? Eu sou professora também, e hoje eu trabalho na assistência, mas já trabalhei em outros campos, como o campo jurídico, né? É de onde nasceu o meu primeiro livro. Já trabalhei no campo da educação, como psicóloga educacional, mas hoje o meu trabalho ele é muito mais voltado para a docência e para o trabalho na clínica. E um dos meus públicos-alvos desde o começo, lá da graduação, né, desde lá da UFRN, é o público infantil, né? Eu sempre me debrucei sobre o trabalho com crianças. Então, os dois livros que eu tenho são livros infantis, né? Um foi lançado sábado agora, tá aí com menos de uma semana, e o outro foi no final da graduação com outras colegas, que também foi na mesma editora que a Bia, né? Foi com os Jovens Escribas, que é o livro do Guido. Mas, assim, como é que a literatura entrou, né? Assim, na verdade, eu sempre gostei de ler, minha mãe é formada em letras, então, na verdade, eu lembro que desde criança a gente já era estimulada a ler bastante, né? E aí, quando eu entrei na clínica, né, para ser terapeuta infantil, eu fui pega pelo desafio da necessidade de recursos para demandas que vão surgindo e que nem sempre a gente vai ter recursos prontos para isso, né? A gente hoje trabalha na clínica, né? Principalmente para quem trabalha com criança, pelo menos a partir da perspectiva da gestalterapia, que é o que eu trabalho, né? A gente trabalha muito com a questão da criatividade, da criação dos próprios recursos. Então, assim, muitos recursos hoje eu crio, né, dentro do próprio processo para poder estar ajudando os meus pacientes, né? Desde e-book a materiais de artes, eu trabalho muito com materiais semi-estruturados para estar ajudando esses pacientes, né, nesses processos. E muitas vezes eu utilizo muito da literatura, né?
principalmente com crianças, a literatura infantil, né? Eu uso, às vezes, da literatura infantil com adultos também, com adolescentes. Uso de outras literaturas também, né? Assim, de o paciente poder ler e a gente discutir, ou às vezes já é uma leitura que o paciente tem feito, e aí eu me desafio, às vezes, ler também para poder estar discutindo e ver o que é que faz sentido para esse paciente nesse processo. E, assim, para mim, a literatura é um recurso muito potente, né? No sentido de que é um recurso, muitas vezes, que é por meio do simbolismo, e aí eu vou ali conseguindo entrar em contato com aquela história, que muitas vezes é difícil entrar em contato diretamente com a minha, né? Mas quando é a história que ali está projetada no personagem, é mais fácil eu falar sobre o personagem do que falar de mim. É uma forma também que eu encontro de abordar, né, questões difíceis, delicadas, né, por meio de uma fala simbólica, de uma fala cuidadosa, né, de uma fala não direta, muitas vezes, né. Então, também a literatura é uma forma de proteção, né, em alguns momentos, é uma forma de expressão. Eu trouxe, eu sou uma escritora, né, problemática. Eu percebi agora que eu só trouxe um livro e deixei o outro em casa. Porque o que eu tinha aqui, toda vez que eu deixo na clínica, eu dei esse a alguém. Fui procurar, lembrei que eu tinha dado meu livro. Eu estou vendo a hora eu ficar sem livro, porque eu fico dando, e aí, de repente, o primeiro, né? Eu não tenho mais, que é o primeiro, na verdade, a gente trabalhou mais com as vendas inicialmente, e a gente dividiu. E aí, alguns que eu tinha, eu dei, né? E assim, aí eu acabei que trouxe só a foto dele, mas eu mostro já. O meu também não está aqui, eu tenho esse livro, mas também está na clínica. A gente se divide e... Mas o primeiro livro, não tem como compartilhar a tela, não, tem? Eu acho que estou vendo um negócio compartilhar aqui embaixo. Isso, você consegue. Eu posso ver. Vamos tentar. Aí eu autorizo aqui. Vai compartilhar minha tela inteira, eu acho. Vamos tentar aqui. Para mostrar. Eu vou fazer a transmissão. Aprovei. Já está aparecendo. Pronto. Apareceu? Isso, aparece para a gente. Esse é o primeiro livro, né? Que é o Filho por Amor, a história de Guido, que eu escrevi com outras colegas, hoje também psicólogas. Eu vou só parar de compartilhar para não atrapalhar. Agora eu preciso descobrir como para de compartilhar. Interromper compartilhamento. Pronto, está aqui. E aí esse livro ele foi escrito, né, em parceria com outras colegas. Eu passei 2 anos na vara da infância, né, junto com a Ana Andréia, né, eu digo que a Ana Andréia é minha mãe adotiva desde sempre. E aí a Ana Andréia é psicóloga, né, da vara, que nos apoiou nesse projeto. E aí a gente tinha, na época, muita dificuldade de trabalhar com alguns pais como falar sobre a adoção com os próprios filhos, né? E a gente tinha muita dificuldade de recursos. E aí veio a ideia assim, gente, vamos criar o nosso próprio recurso. E aí todo mundo topou, todo mundo era estagiário na época, e a gente começou a escrever esse livro. E assim, foi minha primeira experiência com a escrita de livro, e assim, foi uma experiência diferente, né? Porque assim, você escrever sozinho é uma coisa. Escreveram 4 pessoas, 5 com a Ana Andréia, que deu, em alguns momentos, apoio na escrita. Então, assim, chegar ao consenso do que vamos colocar, de como vamos colocar, né? Mas o livro ele foi bem inspirado nos acompanhamentos que a gente fazia, né, de crianças, de relatos que a gente escutava, né, das necessidades que os pais tinham, assim, eu sei que eu tenho que conversar com meu filho, mas como é que eu converso? Né? Como é que eu abordo esse assunto? E a gente sempre indica literatura, filmes, qualquer coisa que envolva, né, uma forma mais criativa de dialogar com as crianças, de se aproximar. E aí foi quando nasceu o Guido, né, que vai contar a história a partir do olhar de uma criança que foi adotada junto com a irmã, né? Ele vai contando desde quando ele estava na instituição de acolhimento, do estágio de convivência, dos desafios, né, que enfrentou nessa nova morada, né, de como os pais acabaram lidando com isso.
e de como é ser filho, né? De como é pertencer a uma nova família. E recentemente, no caso sábado, né, que eu tinha dito, eu lancei outro livro. É um livro que nasceu na pandemia, que eu venho estudando já há um tempo, a questão da tanatologia, né, da morte, da finitude, e não poderia ser de outra forma, né? E aí eu sempre sou muito focada no campo infantil. E aí eu comecei a atender muitas crianças que estavam enlutadas e eu comecei a ter dificuldade novamente de recurso, para onde vou, né? Às vezes recursos com algumas histórias, né, de crianças, histórias infantis sobre perdas, mas eu sentia falta de algo mais. E aí foi em 3 dias nasceu esse livro, né? Eu comecei a escrever, eu comecei a pensar num recurso para atender uma criança que eu estava acompanhando, né? E aí depois ele virou um livro que o nome do livro é esse aqui, né? Quando o Papai Virou Saudade, a história de Aurora. Essa é a Aurora. E aí ele é um livro interativo, né? Assim, ele é um livro que, ao mesmo tempo, vai contar, a partir do olhar de uma criança, como foi perder o pai, né? Ela vai contar a história de como ela perdeu o pai, mas é um livro que ele tem lugares para que a criança ela possa interagir, ela possa desenhar, ela possa escrever, ela possa colocar perguntas. Ele tem algumas dicas de como conversar sobre o luto e a morte com as crianças, tanto para as crianças, quanto para os pais, quanto para a escola também, né? Eu coloquei algumas questões, porque eu sei que isso também chega na escola. E aí é um livro que a criança ela vai podendo se expressar, né? Assim, ela vai interagindo dizendo o que é que ela sentiu quando perdeu o pai. Então, ela vai perguntando para a criança que está lendo o que foi que ela sentiu, quais são as dúvidas que ela tem, com quem é que ela pode contar nesse momento de sofrimento, né? Então, é um livro para que a criança ela possa participar e, de fato, também escrever a própria história dela junto com a história da Aurora. E aí, basicamente, esses são os 2 livros que eu me desafiei, né? E eu digo que ainda tem que nascer o terceiro, que é o do mestrado, que a Ana Andrea vive me cobrando, porque eu estudei adoção por casais homoafetivos. Aí eu disse a ela que esse aí é o próximo. Que aí eu vou ver como é que vai ser, né? Esse processo. Mas, assim como a Bia trouxe alguns livros, eu também trouxe alguns que, né? Além dos meus, eu trouxe alguns que, para mim, são recursos sempre potentes na clínica, né? Que eu gosto muito de utilizar e de trabalhar. Um deles é esse aqui, ele é de uma... eu não lembro bem como é o nome dessa... Eu sei que eu comprei direto da cooperativa, né, na internet, Mastrescência, editora, eu acho que é local, né, que o nome é Meu Corpo, Meu Corpinho, que ele vai trabalhar a questão da violência sexual, né, contra crianças e adolescentes. Ele é muito bom, né? Foi escrito por uma mãe, né, que de alguma forma precisou conversar com a filha sobre esse assunto e que temia, né, e gostaria muito de poder educar a própria filha em relação a questões de sexualidade. E aí é um livro muito bom de se utilizar, né, uma demanda que recorrentemente nasce na clínica. Esse é um livro, assim, esse aqui é um outro que trabalha um pouquinho a questão de separação e de ter 2 casas. É um livro bem fofinho, ele quase não tem texto, é lá e aqui, né? Que é um livro bem delicado, né? E, na verdade, é como se fosse uma poesia, a Bia também gosta. É um livro bem poético, né? Para trabalhar com a criança, assim, como é ter 2 casas. É um livro muito bom, que eu indico também, é outra demanda que sempre aparece na clínica para quem atende crianças. Esse aqui, eu trouxe só demandas fáceis, né? Esse aqui é sobre suicídio, né? Para trabalhar a questão do suicídio com crianças, que também é um outro tema muito delicado. E agora, um livro para crianças em luto por suicídio, né? Que é da Karen, que é bem conhecida na questão do trabalho com suicídios. Eu acho que ele estava até esgotado por esses dias, mas eu não sei se já tem novamente. Talvez já tenha, né? É um livro muito bom. E trouxe esse outro aqui, que é para trabalhar os sentidos dos vazios. Assim, acho que é um dos livros mais lindos que eu tenho, né? Eu compro as coisas para a clínica e quero ficar para mim, que é o livro do vazio, né? Que ele tem um vazio aqui. E ele vai trabalhar um pouquinho como é ter vazios, né? Quais os vazios que a gente tem na vida e como é possível viver com esses vazios, com esses espaços, né?
e como muitas vezes a gente tenta preencher esses espaços de forma, de diversas formas, inclusive com objetos, com relações, mas há vazios que não são possíveis de serem preenchidos, né? E que é possível continuar com os nossos vazios na vida. Mas acredito que de livro que eu tinha trazido era isso, né? E também tinha pensado em falar um pouquinho, né, sobre como utilizar a literatura, né, dentro do espaço clínico, né? Colocar um pouquinho como geralmente eu utilizo, né? Não geralmente eu utilizo só lendo, né? A gente pode utilizar, por exemplo, com crianças muito pequenas. Geralmente, às vezes, eu utilizo a partir das imagens, né? A gente vai contando a história a partir das imagens. Às vezes, eu peço que a criança mesmo me conte a história a partir das imagens, o que é que ela vê ali, o que é que ela entende que está acontecendo, né? Depois, a gente pode recontar essa história. Eu gosto muito de trabalhar algumas histórias e depois a gente, em outro momento, voltar para a mesma história e a gente recontar, né? Principalmente quando é uma demanda que eu já trabalho com essa criança, né? Como é reler essa história agora, depois que eu já consegui compreender algumas coisas. Eu trabalho com a leitura, às vezes, a gente lê conjuntamente, ou a criança pode ler só, ou às vezes a criança não quer ler, né? Mas ela aceita que eu leia para ela. Eu gosto de trabalhar com contação de história também, para muitas crianças, né? Então, às vezes, eu já fiz esses projetos algumas vezes, né? Como eu sou professora, eu utilizo um pouco dos meus extensionistas e dos meus estagiários, e a gente vai contar histórias para as crianças. Hoje eu tenho um projeto que é o Laços do Amor, a gente trabalha com as crianças que estão em instituição de acolhimento aqui em Mossoró, e a gente trabalha com contação de histórias para os meninos, né? Então, hoje a gente está começando, a partir desse mês, com umas novas intervenções. Então, uma vez por mês, a gente vai no acolhimento e a gente faz algum tipo de trabalho. E a literatura é sempre um recurso que a gente utiliza, de fazer contação de história coletiva, de poder construir significados sobre algumas questões que são pertinentes, né, para as demandas dos meninos do acolhimento. E também permitir que sempre após a leitura eles possam se expressar do que é que ficou dessa história, né? Do que foi de significado, quais são as dúvidas, o que é a forma que ele compreendeu. E é sempre muito interessante como a mesma literatura toca as crianças de forma diferente, né? Assim, o que chama a atenção a um não é o que vai chamar a atenção no outro. Mesmo a gente fazendo essa contação de história de forma coletiva. E, assim, o potencial do coletivo, né? Porque quando eu conto a história que a gente vai recontar, cada um vê um detalhe que o outro não se atentou, né? E aí a gente vai podendo... E muitas vezes eu trabalho com criança, eu adoro o potencial das crianças, às vezes, de ver coisas que eu já li tanto aquela história, eu já contei tantas vezes e eu não vi ainda, né? Se tia, você viu isso na história, assim, você viu a roupa dele, você viu isso aqui que tem, às vezes eu não vi, né? Então, assim, a gente poder também se permitir redescobrir novos significados numa coisa que é tão frequente para a gente, né? Por isso, para mim, é potencial atender as crianças, né? Porque eu acho que as crianças me ensinam a olhar com um novo olhar para coisas que eu vejo todo dia, e às vezes o nosso olhar, ele já se neutraliza, já se acostuma, né? Então, eu acho que, para mim, literatura é isso, né? É um convite a olhar para temas a partir de outros olhares diferentes, né? É uma coisa bem fenomenológica mesmo. E que casa muito com criança, né? Que, para mim, é o mesmo convite que a literatura me faz, para mim, é o convite que as crianças fazem todos os dias no meu trabalho. Mas, Délio, eu não tinha pensado muita coisa, não. Eu acho que inicialmente era isso, mas eu fico aberta ao diálogo, né? A poder falar um pouquinho mais, né? Das perguntas que possam vir, ou algo nesse sentido. Não sei se tem chat, eu que não estou vendo, eu estou vendo só um chat aqui. Tem, vocês não conseguem ver, mas eu estou acompanhando. Eu até coloquei, tem um chat privado aqui no aplicativo que nós usamos. Eu até mandei o link do canal do YouTube que está transmitindo. Querendo dar uma olhadinha lá, mas eu vou colocar aqui os questionamentos que fizeram. Mas já parabenizo as duas, Bia, Jéssica. E que momento agradável estar escutando vocês e falando sobre algo também que me toca muito. E se olharmos todos do campo das letras, seja com a mãe, seja a Bia, Deg também, eu entrei na formação em letras libras, aí conheci Bia dizendo que não queria mais ser psicóloga, eu dizendo, tá certo.
Eu dizia, a única psicóloga que não quer ser psicóloga, que só fala em clínica, que faz mestrado em psicologia, e que bom E que não queria ser psicóloga. não queria. E eu brincava com ela, tá certo, é a primeira que eu conheço, está no mestrado, vi falando em clínica, foi para um congresso com a gente lá em Curitiba, não foi, Bia? Olhe, eu fui para o congresso, eu faltava o congresso para ir para a biblioteca pública. Isso é verdade. Eu faltava várias coisas para ir ver coisas de livros em Curitiba. Naquela Isso. época eu estava rebelde com a psicologia, mas depois, né, eu também Teve esse usava para isso. encontro. Foi, Bia. Hã? Aí depois fez as pazes com a Foi, psicologia. depois eu fiz as pazes, é verdade. Teve esse encontro, viu a clínica aí como algo muito potente. Acho que todos nós, os três aqui dessa mesa, a clínica como algo tão potente para a vida das pessoas e para a nossa também. E é muito bonito ver assim como o livro chega na vida de todos. Vocês falando aí, eu lembrando do consultório, do trabalho. Que aí o classicão, eu sempre lia Clarice Lispector e levava. Gente, eu não tenho mais nenhum livro de Clarice Lispector. Eu deixava na sala de espera, e aí sempre assim, costumava ser o quê? Pais, mães das crianças que eu atendia de adolescentes. Eles ficavam lendo, aí eu pedia emprestado e levava. Eu não tenho mais nenhum. Tipo assim, eu chegava a repor alguns, Clarice, aí depois outros livros que eu também ia lendo, aí eu fui provocando o pessoal, a Metamorfose de Kafka eu botava lá. Aí eu começava a pensar, às vezes, nas crianças que eu estava atendendo, no adolescente, eu lembrava de livros que eu já tinha lido, deixava lá em cima alguns. E eu via que em algum momento as famílias liam, uns se interessavam, outros não, nem tanto, mas alguém era tocado em algum momento. E como Bia falou lá no momento dela, é sempre importante a gente ter esse repertório, até porque as pessoas elas pedem indicação. No atendimento, acho que vocês também têm essa experiência. As pessoas elas pedem algum livro que eu possa ler. E a gente não vai dar um livro teórico, a gente não vai dar não, a gente pode tocar via literatura, por outro caminho, abordar esses temas, como Jéssica também trouxe aqui, o trabalho que ela realiza e como acessa as crianças com a leitura de alguns temas aí. Mas, assim, fiquei muito feliz com a fala de vocês. E eu vou passar para algumas perguntas. Eu poderia passar o dia aqui conversando com vocês, mas, infelizmente... Vem, Adélia, aqui em casa, tô com tanta saudade de você. Não é, a gente nunca mais se encontrou. Vacinados. Adélia trabalha demais. Olha quem fala, vocês não, né? Eu bastante. Pronto. Ó, Jéssica, inclusive, eu vou lhe fazer uma sugestão. Ó, aprendi isso no meu segundo livro. Você autografa para você mesma, que é para você não correr o risco de dar nem emprestar a ninguém. Aí você não perde, você não fica sem livro. Eu vou fazer isso, porque... E os infantis, eu pedi um autógrafo para mim do próprio ilustrador, né? Aí o ilustrador faz, aí eu não corro o risco de ficar sem meu livro. Porque senão, realmente... Bia, eu vi que você anotou algumas coisinhas, depois eu quero todas as... Eu tentei colocar o máximo de livros que vocês falaram aqui, coloquei no Instagram da Cooperativa Cultural, que vocês vão encontrar muitas coisas. Tão bom passear naquela cooperativa, nunca mais fui, mas eu adorava quando estava na UFRN. Horário do almoço, ir lá, passar um bom tempo. Eu sou como Bia também. Quando viajo, quem vai comigo sofre, porque quando entro na livraria... Eu tenho que ir na livraria. Até porque eu não troco o papel pelo computador, né? Aí eu tenho que... Eu sofro desse mal. Eu acho que Bia não, nem tanto. É o nome do livro de suicídio. Eu não sei se você anotou. Isso. Eu não cheguei a anotar. E agora, né? Um livro para crianças em luta por suicídio. É da Karen. E agora, você pode dizer o nome da autora? É Karen Scavacini. Scavacini com S, Scavacini. S-C-A. S-C-A. P-A. Eu vou descobrir aqui, eu vou achar em algum lugar ele. Eu coloco aqui também no chat. Bom, mas eu vou fazer aqui a primeira pergunta, vou voltar e eu acho que cabe as duas respondendo aí. Era na fala de Bia, alguém perguntou, Letícia perguntou, Bia, você utiliza da escrita terapêutica na clínica como recurso? Faz uso da escrita terapêutica como um dos recursos? Eu fui ver o chat, aí eu vi essas perguntas também, anotei aqui. Pronto. Eu nunca usei, assim, na verdade eu tendo a
Não sei até que ponto, né, isso está sendo positivo assim, na minha prática, mas eu tendo a evitar pensar muito em recursos, porque às vezes eu acho que isso afasta a pessoa também. Se eu chegar diante de um caso em que eu vejo que a escrita é potente para aquele caso, aí eu penso no recurso, entendeu? Mas eu nem sempre tenho esse repertório amplo de recursos, que eu acho que teve outra pessoa que perguntou também sobre recurso de anotações ou diários para a clínica. Eu, no máximo, posso sugerir, mas eu tendo a não direcionar muito, porque às vezes eu tenho medo disso afastar a pessoa e da pessoa não querer. O que às vezes eu faço? Já aconteceu de eu fazer como é o nome? É um nomezinho que é tipo um trocadilho, assim, mas é um exercício da criança pensar coisas que ela gosta e faz, coisas que ela gosta, mas não faz, coisas que ela não curtigrama. Isso, curtigrama é o nome. Que aí, nesse momento, dá para a criança parar e escrever algumas coisinhas, se ela quiser e tal. E aí, nisso, eu vou sentindo se aquele recurso pode ser importante para ela. Até hoje foi a única coisa que eu usei, assim, de escrita, né? Mas a minha psicóloga já usou comigo, né? Por eu ser escritora, porque por muito tempo, eu fiquei empacada num romance que eu estava escrevendo. E aí eu sempre com várias, tipo, não vou terminar porque isso, não vou terminar porque aquilo, várias questões, né? Tipo, escreve dissertação, escreve tese, mas não escreve um romance. E aí, acho que teve um dia que ela falou, agora não vou me lembrar exatamente o que foi, mas assim, que eu achava que não ia ficar bom e por isso não ia escrever. E aí, como eu sou muito crítica comigo mesma, ela disse, mas o não você já tem, você já está se dando, você está esperando o quê para terminar isso? Você está esperando a aprovação de quem, já que você já está desaprovando, né? E, na verdade, era um momento da minha terapia em que eu precisava fechar alguns ciclos, em que eu precisava fechar essa história. Então, foi extremamente terapêutico que ela me instigasse a eu terminar o romance, terminar de escrever, né? E eu terminei e nem tenho vontade de publicar. Na verdade, o que valeu para mim foi ter escrito, né? Foi o recurso de eu ter completado a história, de ter feito início, meio e fim daquela história que eu precisava fechar. Então, eu já usei como paciente, mas como terapeuta eu usei muito pouco até hoje, assim. Tanto a escrita como, acho que foi o Humberto que perguntou, recurso de anotações ou diários, alguma coisa assim. Posso sugerir, já cheguei a sugerir. Mas a criança não continuou fazendo, não quis continuar. Aí eu também não insisto. Jéssica, tem algo da sua experiência? Então, eu utilizo, né, assim, eu acho que a gestalterapia a gente utiliza muitos recursos diversos, né? Eu uso de argila a teatro, eu digo que eu sou de um pouco cada coisa, né? Assim, como facilitador. Mas utilizo como Bia também, até porque a Gestalt ela não é uma abordagem diretiva, né? Ela é uma abordagem que, de alguma forma, ela é semidiretiva porque ela é sugestiva. Sim. Então, já fiz sugestão de diário, já fiz sugestão. Tem uma que, na verdade, ela mesma que se sugeriu e fez diário dos sonhos, né? Ela geralmente sonhava muito. Então, ela tinha diário de sonhos. Teve uma que acabou nascendo. Teve uma que nasceu um livro, né? Do processo terapêutico dela. Ela lançou um livro. Então, assim, eu faço como sugestão, como um processo que pode facilitar. Algumas pessoas aceitam, faz sentido, para outras pessoas não fazem, né? Então, começa, não continua. Mas é um processo que, se eu ver que é facilitador, geralmente eu faço essa sugestão, né? De anotação, de diário. Essa, por exemplo, do livro, eu mesmo acabei, ela começou a escrever, eu fui incentivando, né, para ela concluir esse processo. Porque concluir um livro também era concluir e fechar uma gestalt para ela, assim, fechar um processo. E foi bem interessante. Mas sempre como sugestão e não nada como obrigação. Né? Se for terapêutico, não. Não vale. Foge do objetivo. Vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Também, assim como vocês, eu não chego realmente a cobrar que alguém faça nada, mas se surgir no momento clínico e a demanda pedir, a partir da pessoa, teve um adolescente que uma vez eu acompanhei, que nós fizemos um mangá com a história de vida dele. Ele já desenhava muito, levava, e acabou que nós decidimos fazer o mangá durante os atendimentos. Uma história e desenhos mesmo. E foi algo muito bonito, e
E realmente partiu dele e, como o Bia falou, se não quiser, em algum momento, se ele não quisesse mais ali, a gente seguiria. Eu acho que é muito desse olhar mesmo do campo fenomenológico, principalmente do campo fenomenológico existencial, isso confiar muito na pessoa, no que ela quer trazer e no como ela quer conduzir aquele atendimento. Não adianta a gente guiar, ou isso nesse olhar clínico que eu estou falando. Para outro pode fazer sentido acompanhar, sugerir coisas e realmente acompanhar a execução, mas acho que dessa mesa aqui talvez não é bem nesse caminho. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas para a Bia, que também Jéssica pode responder. Como funciona essa introdução da literatura na sua atuação na abordagem fenomenológica? Eu acho que é no momento clínico, deve ser algo nesse momento. Como introduzir isso, se bem que a gente já conversou um pouquinho aqui, né? Sim, talvez tenha sido durante a minha fala, né? Ou até antes, eu vi a Ana Paula, né, que perguntou. Na prática com criança, né, como eu disse, acho que é parecido com a forma como a Jéssica usa também, que é também quando eu sinto que a demanda pede, né, algo que às vezes me falta o recurso no momento, assim, né, eu não estou conseguindo acessar só eu e a criança, só eu e o adolescente, e aí a gente puxa o livro e coloca a história, porque essa história facilita algo que eu estava falando, né, que a literatura faz, que é você entrar em contato consigo mesmo, só que como se você fosse um outro, né? O exercício da clínica fenomenológica é entrar em contato, né? A gente se aproximar do fenômeno, a gente enquanto terapeuta, mas também fazer com que o outro entre em contato com o fenômeno que é ele próprio, né? Que é o fenômeno do que ele está passando, enfim. Mas esse encontro, às vezes, é muito difícil, às vezes aí a gente encontra resistência. Nem sempre consciente, certo? Essa resistência. Às vezes é difícil para a pessoa e ela não consegue, né, ir adiante. Mas quando eu trago a literatura, eu coloco na frente do sujeito uma experiência que é ele próprio, sem falar o nome dele, né? Então, assim, é mais confortável, é mais protegido, eu me sinto menos vulnerável diante disso. A gente tem essa experiência quando a gente lê literatura, né? Quando a gente lê diversas ficções e quando a gente faz, poxa, essa pessoa está falando de mim, né? É uma coisa bem egocêntrica, né? Saramago aqui falando de mim, achei incrível. E aí a gente faz exatamente isso com o sujeito, né? Ele se aproxima do fenômeno, mas não é o fenômeno dele, é do outro, né? Mas como é ficção, então pode ser dele, basta ele se apropriar. E aí eu acho que surge nesse sentido, né? Nesse recurso que a gente usa para o sujeito se aproximar das suas próprias demandas. Funciona muito, a gente está falando de literatura, mas isso funciona muito com série, com filme, né? A gente também sugere aqui e acolá um seriado, tem um episódio que é assim, assado. Então, aparece muito também essas sugestões, né? Ou o próprio sujeito traz uma série, um filme, uma coisa assim, e aí você vai perguntando como é esse personagem, como é essa história, né? Como é que foi que isso aconteceu? E aí, nessa aproximação com a narrativa, a pessoa também começa a se aproximar do fenômeno que é ela mesma, o seu próprio sofrimento, né? Mas com um distanciamento que é mais confortável para aquela pessoa naquele momento. Acho que o caminho é bem parecido com o de Bia, né? Acho que o caminho é esse, assim, a partir do momento que o fenômeno aparece, e que, de fato, né, a gente vai percebendo uma aproximação com a vivência do cliente, aí você pode trazer como sugestão, né, convidar para a leitura, seja na própria terapia, se for uma leitura mais breve, ou uma leitura para casa, às vezes eu empresto meus livros para meus pacientes, né? Eu acho que, assim, eu leio muito, né? Então, assim, a pessoa fala, eu vou lembrando das coisas que eu já li, que eu já assisti, né? Eu acho que o conhecimento, nesse momento, ele é primordial, né? Assim, porque eu não trabalho com um processo muito diretivo, então eu sempre falo para os meninos, é importante saber, no momento que aparecer a oportunidade, você sabe, né? E aí você vai sentir que é oportuno de colocar. E respeitar, por exemplo, às vezes a pessoa não quer naquele momento, mas outro dia ele pergunta, e aquela sugestão que você me deu, né? Às vezes eu convido para, assim, combino de assistir alguma coisa, às vezes os meus pacientes, né? Eles pedem que eu assista alguma coisa que eles assistiram para poder discutir, porque, você conhece? Não conheço, né? A própria questão de jogos, né? Já teve sessões com adolescentes. Hoje eu digo que eu entendo tudo. Eu entendo de Fortnite, de LOL. Assim, eu Free Fire, tudo. Eu joguei LOL, mas eu sei muita coisa. Porque os meus pacientes jogam, eles vão me explicar.
de mostrar personagem, de mostrar a história do personagem, que muitas vezes se liga com a própria história, né? O próprio lugar, às vezes, que ele ocupa no jogo. Não, é porque no jogo eu sou suporte no jogo, né? E é uma pessoa que é suporte das pessoas na vida. Então, assim, esse processo de entrar nesse mundo, né? Então, assim, muitas coisas são novas para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que jogo, mas eu entendo muito de jogo porque eu fico pesquisando, eles me mostram. Que aí vai também a abertura da gente para o fenômeno, né? Não é só a gente que tem para aprender nesse processo. Os nossos pacientes têm muito para nos mostrar também, né? Porque cada um é um mundo diferente, principalmente quem trabalha com adolescente, né? Com jovens, né? Eu também atendo adultos e adolescentes, então, assim, a gente vai... a gente navega, no caso, eu navego desde das questões infantis até os filmes adultos, né? Então, assim, é uma aventura para a gente também, de se abrir para estar em contato com esses fenômenos, e assim eu trago sempre como convite, como oportunidade, seja para ler em casa, seja para a gente tentar ler juntos no processo, né? Então, e discutir o que faz sentido, o que é que tocou, o que é que ficou, né? Quem foi o personagem que mais me marcou, se eu de alguma forma me vejo nesse outro, né? Como eu me vejo. Eu acho que é isso. Ok, vamos seguir aqui nas perguntas. Eu tenho, acho que Raquel fez uma pergunta que ela quer uma ajuda aí de você. Vamos lá, quem pode ajudá-la? Como começar a escrever? Eu já escrevo, mas me sinto inseguro em mostrar meu trabalho. E aí, meninas, dicas? Quer começar, Jéssica? Posso, né? Eu, assim, sempre a gente fala de uma experiência muito própria, né? Porque cada um, acho que escrever, primeiro, que é um processo e um fenômeno muito particular. Provavelmente a forma que... tanto quando eu disse, foi um desafio escrever 4 pessoas, né? Claro que essa imagem de ser 4 pessoas escrevendo, cada uma tem uma forma de escrita e uma forma de pensar, né? Então, é um desafio. Já parte da ideia que cada um tem sua forma de escrever e onde se sente melhor. Eu geralmente procuro sempre momentos mais tranquilos para escrever, apesar que às vezes a escrita vem em horas que a gente não está se preparando para isso. Então, geralmente, eu ando com meu bloco de notas, eu já tenho minhas anotações. Então, às vezes eu estou assistindo filme, isso é legal. Aí eu já começo ali no cinema mesmo anotando o que era que eu poderia, né? De que forma eu poderia utilizar isso. Então, assim, deixar o fluxo vir, mas sempre ter um momento para que você possa tentar escrever, mas não se forçar, né? Porque também a escrita é um processo espontâneo. Então, estar sempre ali com um bloquinho de anotação. Esse receio, né, de mostrar o trabalho é um receio, acho que de muitas pessoas, né, comum. A gente nunca, por mais que você já tenha escrito, a gente nunca sabe como é que o outro vai receber, até porque é só o nosso olhar. Mas eu sempre parto da ideia que a gente pode procurar figuras de referência para ler os nossos textos, pessoas que você confia, que de alguma forma sabe um pouco do que você está escrevendo, né? Assim, conhece um pouco desse assunto, pode te dar uma opinião com embasamento, alguém que tem uma delicadeza no olhar, né? Assim, que não vai ser tão nas palavras também. Nas palavras. O meu suporte é sempre a Ana André, eu gosto muito de mandar para ela. Aí eu acho que algumas pessoas conhecem ela aqui, aí eu mando, tem Ana e tem uma amiga, e tem minha mãe e minha irmã, né? Que também trabalham com literatura. Aí eu mostro, aí geralmente eu tenho 4 opiniões que geralmente coincidem, né? E são pessoas muito cuidadosas, assim, nas palavras, né? Do que vai colocar, de como colocar. Mas está aberto, né? Que o outro não está querendo desconstruir o seu trabalho, mas que é uma pessoa que, de alguma forma, tem muito afeto por você. Então, ela está querendo te ajudar no seu trabalho, né? Porque muitas vezes a gente se dói, né? Que eu digo que é igual um filho. Tá falando meu filho. Mas é um processo que é de construção, né? Acho que o processo é esse mesmo. E que nem sempre precisa agradar os outros, né? Mas desde que faça sentido para você, eu acho que já vale muito. E tá muito atenta, assim, para que você quer ser escrita, assim, qual é o objetivo dela, né? Isso. Raquel, assim, você já está respondendo a sua pergunta. Você fala, como começar a escrever? Eu já escrevo. Então, você já escreve. Tem um amigo meu que diz, o que é que faz de alguém ser escritor? É escrever. Não é publicar, é escrever. Né? Então, assim, continue.
né? Não pare, não se prenda a situações do tipo, eu vou escrever um conto, vou escrever uma história infantil, vou escrever um poema. Escreva. Todos os dias escreva alguma coisa, escreva uma descrição do personagem, escreva sobre o seu dia, escreva uma ideia, escreva a descrição de um cachorro, sei lá, um acontecimento, escreva, né? Com o tempo, você vai construindo textos que vão ter mais cara de texto, né? Mas você não precisa pensar em escrever textos para mostrar para pessoas, para sentir que você está escrevendo. Se você já disse que já começou a escrever, você já está escrevendo. E se você estiver sempre escrevendo, você já vai ser escritora, independente de estar publicando ou não. Acho que o que Jéssica faz também é bem por aí, né? Ter essas figuras de referência, pessoas que têm essa disponibilidade, que também têm esse afeto também de falar, né? Mas de ser sinceras. Agora, sim, eu tenho não é uma dica, é tipo um relato de experiência que eu não indico que as pessoas repitam, porque isso não é terapeuticamente positivo para mim. Minha psicóloga sempre briga comigo em relação a isso. O que é que me fez começar a liberar meus textos, a publicar? Eu sou muito crítica comigo mesma, então tudo que eu escrevo eu acho ruim. Se eu já acho ruim, eu já boto no mundo, entendeu? Tipo assim, não me dói o que ninguém fala dele, porque eu já vejo muito defeito ali. Então, assim, isso já me libertou, sabe? Não é a melhor maneira, não é positivo, ainda quer dizer de um lugar de muita insegurança, de várias coisas, mas terminei que, assim, se eu tô vendo tanto problema, tanto defeito, eu já sou a pior pessoa que tá me julgando. E aí isso já fez eu me liberar e, tipo, bota no mundo mesmo, e quem achar bom, ótimo, quem não achar também ótimo, porque mesmo quando você achar bom, sempre vai ter alguém que pode achar ruim. E sempre que você tá achando ruim, pode ter gente que vai achar lindo, vai achar ótimo. Então, isso é muito relativo. Depois que você escreve, o texto não é mais seu, o texto é de quem lê. E aí a opinião também, né, vai variar de acordo com as pessoas, e não de acordo com o texto em si mesmo. Ok, temos aqui só uma Já estão colocação. perguntando pela lista de frequência, acho que é a pergunta mais importante. Eu coloquei no chat faz tempo. Subam. Só uma colocação que Joyce fez, todos nós atuamos como personagens na vida, sempre tentamos nos encaixar como protagonistas. Muito legal nos encontrar numa leitura. É uma colocação que ela faz, e agora vamos para uma pergunta de Otávia. Não sei se vocês têm algum tipo de experiência com isso. Vocês praticam a biblioterapia? O que pensam sobre? Eu não sou Bia, nem sou Jéssica, e eu desconheço. Assim, não trabalho. Eu também desconheço. Mas eu acho que é usar livros como terapia? Alguma coisa assim? Pegando assim pelo termo e olhando por cima, eu penso. Será que é comprar um monte de livro que não consegue ler, encher a biblioteca? Porque se for isso, eu faço. Se for isso, não. Desse mal, acho que essa mesa toda deve sofrer. Tem uma biblioteca. Eu tenho 2 bibliotecas em casa. Então lá, para algum momento. Deixa eu ver aqui. Priscila quer fazer um print, depois a professora Priscila quer fazer um print com todo mundo. Bom, pessoal, vamos dar um print e marcar essas lindas profissionais e nosso Insta do curso. Vamos chamar mais colegas estudantes de psicologia para participar do próximo momento. Coloca aí no Instagram de vocês, gente. Tira print, divulga. Convida o pessoal para vir participar dos outros momentos. E essa apresentação ela vai ficar salva nesse canal para quem quiser ver em outro momento, com mais calma, escutar de novo as historinhas aí. As crianças... tá aqui, uma pergunta. Daiana está questionando e eu jogo para vocês. As crianças são mais propensas à leitura ou os adultos? Olha... Será que dá para responder isso? Não é? Eu acho, na minha opinião bem pessoal, eu acho que todas as pessoas são bem propensas à leitura, porque todos nós gostamos de história, né? Nós gostamos de narrativa. Nossa consciência se organiza sob a forma de narrativa. E a gente adora saber de história, né? A gente adora saber da vida dos outros, saber do que está acontecendo no mundo, saber de fofoca, saber de novela. Alguém gosta de história de alguma maneira. Então, todos nós somos propensos a gostar de livros, na minha opinião.
Agora, claro, a gente, quando está diante de uma criança, a gente está diante de uma pessoa muito mais flexível, né? Que tem menos vícios, menos sedimentações de sinapses aí, menos coisas que vão deixando ela rígida. E já o adulto, ele vai ser mais resistente porque ele já criou vários hábitos ali que podem estar afastando ele da leitura, né? Mas na minha perspectiva, basta uma história cativar a pessoa e a pessoa já pode se tornar um leitor. A pessoa que não tem o hábito de ler ou que diz que não gosta de ler é porque ela nunca leu nada que ela gostou. Nunca encontrou uma história legal. Para mim, basta uma. Eu imagino que seja assim para qualquer idade. Criança, adolescente, velho. Não sei se Jéssica pensa parecido. Sim, né? Eu acho que assim, é mais fácil para gostar de ler quem foi apresentado à leitura, né? Principalmente quando você é apresentado à leitura desde cedo, realmente você percebe uma flexibilidade maior de um adulto que já vinha sendo apresentado à leitura do que alguém que é apresentado à leitura só quando é adulto ou quando entra na faculdade. Realmente é questão de flexibilidade. Mas eu acho que é muito nesse processo, né? De como eu fui apresentado a isso, né? Que tipo de leitura me foi colocada. Se a leitura veio como obrigação, né? Às vezes assim, você tem que ler, tem que, né? Às vezes já teve paciente que a mãe colocava para ler, assim, o bichinho odiava ler e colocava um livro bem aleatório para ele ter que ler todo dia 3 páginas, assim. E aí realmente cria uma versão, né? É um processo que é tão rico. Então, assim, como é que eu fui apresentado a isso, né? Eu tinha que ler e tinha que senão eu ia ser punido por isso. Então, acho que é um processo de apresentação. Mas eu confesso que hoje eu vejo muito na clínica um processo de desinteresse das crianças pela leitura, devido a não serem apresentadas a isso e o excesso de eletrônicos substituindo outras possibilidades, né? Então, assim, entre um livro e ficar no celular, boa parte, não todos preferem o celular, né? E às vezes é o recurso que eles têm desde cedo. Então, acho que em alguns momentos eu vejo o enfraquecimento da leitura nesses processos. Sim, Né? e não podemos deixar de observar que as crianças que fazem isso, os adultos também fazem isso. Os adultos também estão deixando de ler para ficar no celular. Então, a gente não vai ter crianças leitoras se a gente não tiver adultos leitores ao redor dessa criança também. Né? E aí, se você, como pai, como mãe, também não tem o hábito de ler e quer que seu filho seja leitor, pode ser que ele seja, mas assim, tem uma dificuldade a mais aí, né? Exatamente. Vamos agora. Eu estava vendo aqui o que era biblioterapia, né? Que seria assim um tratamento de algumas coisas por meio dos livros, né? Tratamento de sintomas, de demandas, assim, bem rápido, tá, gente? Mas assim, eu não tenho nenhuma aproximação com isso, assim, de estudo, nem de recurso. Eu já li um livro, mas não está aqui ele. Que ele é como se fosse uma farmacoterapia. E ele vai dizendo, tipo assim, cada tema ele vai indicando livros sobre aquele tema. A ansiedade, a medo. Aí ele vai indicando literaturas que abordem esse tema. Não literaturas técnicas, mas literaturas mesmo de outro, né, com histórias, enfim, romances, algo nesse sentido. Legal. Sim. Eu não uso, mas eu acredito também que a literatura ela vai abrir reflexões, não necessariamente curar, né, nossos sintomas, nossas doenças. Exatamente, né? Se eu sou ansiosa, só o que eu sei é muito livro sobre ansiedade. Tem um que é ótimo, que se chama Parafusos, que é um HQ. Eu não vou ler HQ e vou ficar bem da minha ansiedade, né? Mas, assim, eu vou encontrar muito conforto em ver uma pessoa sentindo coisas parecidas comigo. Isso vai ser bom para mim, né? Em várias medidas. Mas eu não acho que isso seria biblioterapia, nem seria uma coisa do tipo, leia esse livro que vou ficar bem. Não, isso vai abrir minha cabeça para pensar outras coisas e talvez também acalme essa minha sensação de estar sozinha, né? Acho que a literatura também faz isso, ela mostra pra gente que você não está sozinho. Tantas pessoas sentem coisas parecidas. Mas daí curar e erradicar sintomas, acho que nem conversa muito com a nossa perspectiva, né? Vamos agora para a última pergunta aqui. Só para fechar, professora Priscila, deixa eu marcar. Sobre a escrita, vocês conseguem colocar o que de pessoal? O que conseguimos identificar de vocês na escrita para além de conceitos da psicologia? O questionamento que ela fez.
o que tem de pessoal no material. Se tem algo de pessoal, eu nem sou vocês, mas eu penso que sempre vai ter, né? Tem. Mas vai lá, vocês são as melhores para isso. Quer falar, Jéssica? Quer começar? Pode ir, Bia, eu falo depois. Eita, Bia. Eu tenho uma experiência interessante desse livro aqui, que ele se chama Enfim Nós, né? Ele é assim, enfim, separado. E aí são 15 contos, eu acho. São contos que eu estava escrevendo ao longo da vida, depois de algumas oficinas de escrita criativa, comecei a escrever para exercitar, e aí um dia eu fui juntar, e isso aqui dá um livro, pronto, eu vou mandar para o editor, e ele quis publicar. São vários contos, todos eles falam de fins de relacionamento. Né? Quando eu juntei, eu vi que, caramba, tem uma unidade nisso, né? Aí pensei no título a partir disso e tal. A ilustração é do artista paraibano Chico, né? Que tem uma pessoa sozinha aqui num prédio e tal. E aí, quando eu ia falar desses livros, assim, em 95% das vezes, tinha um homem hétero que perguntava, é autobiográfico? Aí, eu tinha, assim, 20 e poucos anos, eu acho que eu nunca nem beijei 15 pessoas diferentes. Aí ele tá achando que eu escrevi 15 histórias baseadas na minha experiência pessoal, né? Tipo assim, 15 fins de relacionamento que eu tive. Quando a gente escreve, sempre vai ter algo de nós ali, mas nunca vai ser só de nós. Só que essas fronteiras nem sempre estão visíveis, né? No caso desse livro aí, muito menos, assim. Eu lembro que foi muito textos de exercício, depois que eu fiz uma oficina de escrita criativa com Daniel Galera. Então, assim, sempre tem de nós, porque não é possível eu falar nada sem me colocar. Sempre que eu faço uma escolha sobre o que eu vou dizer, né, Bakhtin já dizia isso, o simples ato de escolher o que você vai dizer já diz sobre você, já diz sobre a sua posição ideológica. Então, sempre vai ter algo de mim no que eu escrevo. Mas nem sempre essas fronteiras são visíveis, né? No caso desse livro com Luísa, ela diz que esse livro tem muito dela, da experiência dela enquanto criança, né? De se sentir uma criança ansiosa, com muitos medos, que tinha dificuldade de se colocar, de compreender o que estava acontecendo com ela, e que tem muito dela adulta também. E ela mesma faz um desenho que parece com ela. Então vai ter momentos que algumas produções da gente, né, tipo, vou me colocar mais aqui nesse livro, e vai ter outros que não vai estar tão explícito e que isso vai estar mais diluído. Eu acho que, assim, quando eu escrevo, principalmente pensando em escrever para criança, talvez eu pense um pouco mais em psicologia, de uma forma mais teórica, no sentido que eu acho que a gente já pensa nele como recurso também, né? Como aproximação, como coisa assim, do que é que eu posso falar que vai chegar nesses adultos e que vai chegar nessas crianças de uma forma que seja bem compreendido. Então, eu acho que termina tendo mais de psicologia do que de pessoal. Mas, na minha opinião, não tem como eu escrever nada que também não seja de pessoal, né? Que também não seja de mim. Seja pela escolha do tema, seja pela forma de falar, né? Seja pela escolha de quem vai ser o protagonista, a menina, o menino, qual a cor do protagonista, né? Essas coisas. Acho que eu concordo muito com Bia, né? Assim, não necessariamente não é sobre mim, mas vem de mim. Então, de alguma forma, tem algo meu lá, né? Acho que desde a escolha do tema, assim, por que eu escrevi sobre luto e sobre adoção? Acho que é bem claro, é uma coisa que eu trabalho desde muito tempo e que, para mim, é algo que sempre me instigou, me deixa curiosa de entender melhor, que de alguma forma foram crianças que me tocaram muito, né? As que eu atendi com essas demandas. Então, assim, a escolha já começou daí, né? Por que o livro lá do Guido, o menininho, ele não é branco, né? Porque, obviamente, de alguma forma isso tem um porquê, né? Porque a gente sabe que as crianças negras e pardas, elas têm maiores dificuldades de serem adotadas, assim como aquelas que têm irmãos, né? Que é o que acontece na história. Então, acho que nada é aleatório, talvez eu não entenda o próprio sentido no momento, né? Até porque a escrita, ela vem, e depois a gente mesmo vai significando o que a gente colocou na história, mas não necessariamente são sobre mim, né? Eu já recebi a pergunta, mas você é filha adotiva? Eu disse, não,
tenho pais biológicos, mas fui adotada por muitas pessoas durante a minha vida, então não deixo de ser, né? Assim como adotei tantas outras que passaram e estão na minha vida de algum modo, né? Eu acredito que todos nós somos filhos biológicos e filhos adotivos, né? Perfeito. Bom, e agora encerramos, gente, com falar dessas duas psicólogas maravilhosas aí, com trabalhos tão interessantes. Acompanhem elas nas redes sociais, vão lá no Instagram da Uninasal, vocês vão encontrar, elas estão marcadas e vamos seguir os próximos passos aí. Tentei colocar o que deu de link de livros aqui no chat, indicar a cooperativa, a livraria aqui, para quem puder comprar, acho que é super interessante, você vai encontrar coisas muito importantes lá para a área da psicologia, mas coisas assim também muito no sentido que elas estão trazendo aqui, não necessariamente teóricas, mas livros que, para quem quer trabalhar com criança e adolescente, se conseguir ir lá ou visitar, mesmo que seja virtual, vai ver muita coisa boa. Meninas, foi um prazer aqui acompanhar toda essa conversa. Fico muito feliz e agradeço em nome da Uninasal e em nome de Délio. Para mim foi muito bom estar aqui escutando vocês. Passaria o dia conversando. Bia já tem um contato há longo tempo, com saudade mesmo, que a gente não se vê já tem um bom tempo. E espero em breve a gente possa se encontrar. E Jéssica também, foi um prazer revê-la, que eu já conheço de um tempinho anterior também, mais menos contato que o Bia, mas muito bom ter aqui a sua participação. Sintam-se convidadas sempre para outros eventos. Pode se preparar. Eu ministro aulas dessa área fenomenológica existencial. Podem se preparar que em algum momento vocês vão aparecer novamente para os alunos. Será um prazer tê-las novamente. Me chama que eu vou. Eu sou fácil, eu sou bem facinha. Eu também. Vou chamar vocês para as minhas também, porque professor é assim, tem que ficar chamando os outros. Os contatinhos, é desse jeito mesmo. Mas muito obrigado em nome da Uninasal. Eu que agradeço. E a quem está participando aqui, acompanhe novamente, que à noite teremos a continuidade do evento, e amanhã, também manhã e noite, seguiremos. E aqui no chat, só elogios, né? Eu acho que vocês acompanharam, porque muitos elogios a vocês, desde o começo até agora. Como eu falei, dá para ficar um dia inteiro, um semestre, só conversando sobre esse tema tão rico para a gente da clínica. Meninas, depois um grande abraço. Querem falar algo no final? A gente encerrar? Só agradecer mesmo. Eu também, só agradecer o convite e a troca. Muito obrigada aos alunos também. Pois é. Obrigada, sim. O encontro foi maravilhoso. Fazer como Bia começou, um encontro, né, Bia? Da literatura é um encontro, aqui foi um encontro também. Gente, um grande abraço e boa tarde já, eu acho. Boa tarde, Vocês também. Tchau, tchau. Beijo, gente.